Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. Eclipse publicitário. A Meta vai ultrapassar Google em receitas publicitárias pela primeira vez em 22 anos. Oi, eu venho trazer o que é que os marketers podem fazer no mundo de 0 cliques. E eu venho falar sobre a caixa negra da inteligência artificial. Fiquem por aí. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. O meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Miguel Rão Vieira. Alô pessoal. E também com o Frederico Carvalho. Olá, olá. Olá, então estamos aqui todas as semanas, por norma 2 vezes por semana, e hoje temos então o episódio dos temas da semana, onde vamos falar aqui sobre marketing, inteligência artificial, que já não dá para escapar, não é? Isto está sempre num dos tópicos, pelo menos, e já sabem, antes de irmos já para os temas da semana, não se esqueçam, subscrevam, okay? Para terem acesso já ao próximo episódio sem problemas. Ele aparece no vosso Spotify, no vosso Apple Podcast, no vosso YouTube Music ou qualquer outra plataforma onde subscrevam com RSS. Com isto, alguém sabe? Será que alguém ainda sabe o que é o RSS? Epá, no outro dia estava numa formação e mostrei aos alunos e ninguém sabe, ninguém se lembra. Não é? Nós é que ainda somos do tempo do RSS, mas o resto da malta já não. Enfim, pronto. Não interessa. Subscrevam na plataforma onde tiverem a ouvir. Com isto, Miguel, vamos ao teu tema. Olha, eu esta semana trago aqui um tema muito especial, que é um eclipse publicitário. Porque, este ano, pela primeira vez, prevê-se que a Meta ultrapasse a Google em receitas de investimento publicitário. Questão, para este eclipse é preciso aqueles óculos especiais para ver ou não? Acho que vai ser os óculos da Google, aqueles dos Google antigos, lembram? Google Lens. Isto é um fenómeno natural que nós só vemos acontecer de 22 em 22 anos. Ok. Recorde-se que o Facebook foi lançado no dia 4 de fevereiro de 2004. É a primeira vez que nós vemos este fenómeno a acontecer. E porquê que eu digo que isto só acontece de 22 em 22 anos? Porque agora com esta notícia todos os alarmes ali na Google devem estar a disparar, não é? E para o ano nós provavelmente, digo eu, vamos começar a ver publicidade a sério na parte de inteligência artificial da Google, mais propriamente no Gemini, ok? 100% integrada no Google Ads, acredito eu, e esse movimento a Meta não consegue replicar com muita facilidade, pelo menos na minha perspectiva, mas depois já vos faço a pergunta. Que também nas próprias LLMs tipo ChatGPT, porque eles anunciaram, mas só as grandes empresas é que têm possibilidade. Certo. Agora, a Google tem a plataforma toda criada de self-service. Isto é uma questão de tempo, até eu nos meus anúncios dizer aquelas duas opções, já não lembro quais é que são, aquelas do não sei que parceiros e tal. E parceiros depois de pesquisa ou na rede de display. Exato, nós já estamos habituados automaticamente a desligá-las. Mas se calhar agora também vai ter lá uma opçãozinha no Gemini. Já dá para ver que o Miguel é tudo de inteligência artificial. Já nem abre a plataforma. Ele já pede ao sistema para criar os anúncios para ele. Não, por acaso ainda não confio, mas ainda não faz isso. A plataforma ainda não faz isso. O MCP ainda não faz isso? De fazer. O MCP acho que Google já Ads, cria não. campanhas, não? Não. Tu no Google Ads só tens de ter uma conta de developer para conseguires fazer. É mais difícil do que parece. Ou seja, não há uma API fácil de tu chegares lá e criares ali campanhas. Desculpem. Okay? Isto foi um side note de geek. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Mas isto está sempre a aparecer coisas novas e anúncios novos. Não é? No grupo. Mas pronto, olha, vamos aos números. A Meta tem cerca de 243 mil milhões de dólares em receitas publicitárias. A Google vai ficar com cerca de 239 mil milhões de dólares. Ok? E a Amazon já começa a ser aqui um player, ok? Com cerca de 82 mil milhões de dólares. Já começa como se fosse pouco. Exato. Já tem aqui qualquer coisinha, ok? Ou seja, prevê-se que então no final deste ano a Meta tenha tido 26,8% do mercado, a Google 26,4%. A diferença não é muita, mas já passa à frente, não é? E a Amazon cerca de 9%. A nível do mercado global, a publicidade deverá crescer este ano, continuar a crescer cerca de 10%, atingindo cerca de 1,32 bilhões de dólares, ok? Só que é importante termos aqui em consideração o risco geopolítico, mais propriamente a guerra no Irão, com a crise energética e tal, que dizem que o investimento publicitário pode haver aqui uma pequena redução, ou seja, daquele valor que era possível atingir, isto pode custar 50 mil milhões. Tem-se mandar a conta para o Trump. Acho bem. Exato, e em 2027 ainda 44 mil milhões, mas pronto, são aquelas contas e previsões que eles vão fazendo. Mas pronto, então agora a pergunta que eu tenho para vocês:
será que Essa é a minha questão. eu fui justo ao dizer que isto é um eclipse porque vai acontecer uma vez e para o ano já não acontece de certeza? Vamos fazer as nossas apostas hoje e para o ano vamos estar a ver se quem é que conseguiria ganhar. Há uma aposta no Polymarket, é isso? Queres ver Exato, quem é que vai ganhar no Polymarket? Vamos fazer no Polymarket, exato. Jesus. Então a minha pergunta é: será Não façam, apenas está bem? será apenas um eclipse passageiro e a Google vai dominar o mercado publicitário nos próximos 22 anos? Ou isto é uma tendência real e a publicidade está a fugir dos motores de busca para as redes sociais? É a pergunta que eu faço. Eu posso primeiro, Fred. Isso é uma boa questão, não é? Porque eu penso realmente que na limitação das pesquisas, não é? Há uma limitação muito grande que é com a publicidade nos motores de pesquisa e mesmo nos motores de inteligência artificial generativa. Vai sempre haver essa limitação que é a pessoa tem que Clicar. tem que fazer a pesquisa. Ou seja, se a pessoa não faz a pesquisa, não pode haver um anúncio apresentado para aquilo. Portanto, se a pessoa não tiver interesse em sapatos, não é? E não pesquisar, quer dizer que não há mais formas de. Tem no display. É isso. Estou a falar sobre em pesquisa. Não ok. estou a falar de Sim, display. porque eu disse também motores de busca, mas não é justo, porque a Google também tem publicidade no display, Certo, não é? certo. YouTube, blá blá, da Certo. vida. Mas pronto, desculpa. Mas estava a falar sobre pesquisa, não é? E há muito esta limitação. E mesmo com a passagem para os anúncios em inteligência artificial, mesmo aí a limitação vai continuar a ser real. Tem que ser a pessoa a fazer uma pesquisa relacionada com aquele tema. Portanto, eu penso que mesmo com a publicidade em inteligência artificial não vai alavancar muito mais o retorno da Google, porque essas pesquisas também irão ser limitadas. Então o Elas crescimento destas marcas poderá estar indexado a trazermos mais pessoas para o mundo digital. Espera, Ou seja, sim, precisamos de mais pesquisas, precisamos de mais pessoas a procurar. não só em pesquisas. O ponto é este: é que o mercado, à medida que o mercado se vai profissionalizando na publicidade digital, passa a ir mais não só para a publicidade mais fundo de funil, como a publicidade de pesquisa, não é? E começa a ir mais para a publicidade de awareness, não é? Portanto, não é? Ou, portanto, e sai aquele budget que ia por norma para TV, que ia por norma para jornais e outdoors, está a introduzir-se, não é? No digital. Nestes dados, o que E é se mais, percebe... deixa-me só dizer isto, que é mais amigo da Meta nessa ótica, não é? Que consegue ter um bom targeting em termos de publicidade de display, neste caso redes sociais, mas é como uma espécie de publicidade de display, não é? Desculpa lá, não sei se eu perceber, o teu argumento é que o aumento o crescimento da publicidade deve-se a profissionalização nos tradicionais e investimento no digital, é isso? Não só é a profissionalização do digital, ok, que permite com que as empresas comecem não só a olharem para o fundo do funil e que vem de publicidade de fundo do funil e os resultados de fundo do funil, e começam também elas próprias a expandir mais para awareness, mais para display no digital. Profissionalização de quem compra, é isso? Isso. Estou a tentar entender os teus argumentos, que é para perceber... Dos anunciantes. Dos Sim, anunciantes, ou seja, não é? quem está a fazer um Sim, e investimento. há aqui outra coisa que também devemos ter em consideração: é que criar anúncios tornou-se mais fácil. Isso. Ou seja, também. criar isso. aquele anúnciozinho, né? As imagens e tal. E ainda por cima, com esta aposta da Meta em fazer aqui um motor que crie logo os anúncios para a pessoa ter logo aquilo preparadinho para o Instagram. Sim, sim. Que já está super carregado de anúncios. Eu não sei onde é que aquilo pode crescer mais em anúncios. Não, é que, se formos a ver, isto é verdade. Tu não consegues ver mais anúncios no Instagram, pelo menos eu. Certo. Eu em cada 2 ou 3 Lembra-te disto, tenho anúncios. não tem que crescer para a Meta fazer mais dinheiro, não é? Basta conseguir aumentar os preços. Sim. E consegue fazer mais dinheiro com o mesmo espaço publicitário. Sim, isto já não é o que era. Isto já não é o que era. Não, tenho tendência para concordar com o que tu disseste, embora... Uma tendência só. Não, tendência, ou seja, sim, houve mais desinvestimento nos tradicionais para investimento digital, e isso também traduz no apocalipse que houve nos nossos mídias tradicionais. Houve muitas dívidas, muitos fechos, muita imprensa a fechar, portanto, Então, assumo que sim. os 3 grandes já apanham 62% da cota a nível mundial. E a tua lógica de quem está a investir quer investir melhor, mas eu vou acrescentar aqui precisamente o lado das plataformas. Melhor e mais, neste caso. Melhor e Nem mais. sequer é uma questão
melhor. Mas eu acho que, na verdade, para mim, a grande disrupção teve a ver com como é que as plataformas evoluíram. Vejamos, o que é que aconteceu no caso da Meta? Nós tivemos a introdução de uma nova funcionalidade que eu acho que fez muita diferença, que é o tema do Advantage+, que rapidamente as pessoas conseguem, ou seja, baixa a fricção e de repente tu estás e melhora o alcance, porque tu de repente estás a fazer investimento no WhatsApp, no Reels, no Threads, e isto cria uma abrangência, uma amplitude, uma narrativa muito mais simples para as marcas, quer dizer que está em todo o lado com o retorno visível. Portanto, eu acho que isso fez muita diferença. E é outra coisa, que é a simplificação das mensagens, que é, e como também aconteceu no caso da Google, que não é uma plataforma que eu utilizo tanto, que é, com este botão, isto agora simplifica a informação e tu consegues chegar a mais pessoas. Chegámos a ter esse debate sobre a performance no Google Ads, mas deixo isso para vocês os dois geeks. Em resumo, isto para dizer o quê? No tema da Amazon, a Amazon fecha a compra e, portanto, aqui parece-me óbvio o crescimento deles, uma vez que as pessoas estão a utilizar cada vez mais o sistema. No segundo campo, que é o tema da Meta, como é iniciada a conversação lá, eles têm um ecossistema próprio e, portanto, é normal que as vendas também subam com esta simplificação. Mais dificuldade, e acho que estamos os três de acordo, no caso da Google. Primeiro, porque é o que tem mais legado, e depois, segundo, porque inventaram um sistema que eles próprios foram buscar atrás, que é o tema das Geo-Reviews, que eu acho que ao introduzirem este tema de modo de visualização rápida com inteligência artificial, automaticamente a consequência, que toda a gente era óbvio para toda a gente, os cliques iam baixar. Certo. Portanto, parece uma coisa aqui muito natural, que é, introduziu simplificação, no caso da Meta, o outro, ao introduzir na lógica deles uma nova ferramenta, perdeu investimento publicitário. Então, acho que foi mais culpa da Google de não conseguir crescer do que propriamente mérito da Meta. Bom, de alguma forma também teve, porque a simplificação será sempre Sim, o mas rácio. eles podem controlar rapidamente isso, não é? Basta de repente meterem os anúncios acima do AI Overview e em princípio esses anúncios vão obter mais cliques do que o AI Overview. E a mensagem que passa para as pessoas, então não é tão simples, vou para o LLM. É isso, mas esse é o equilíbrio que eles vão ter que fazer. Desculpa. E a experiência do utilizador poderá estar aqui em questão. Por exemplo, estava-te a ouvir agora. Imagina, anunciar no Instagram é mais fácil. Carregar no botão, promover publicação. E estás lá na conversação, não é? Mas nós não temos um botão. Epá, eu adorava que isto existisse, ou adorava ser eu a fazer. Se calhar com AI até consigo fazer isto. Ou seja, temos um botão numa página em que tu carregas e dizes promover no Google. Pimbas! Dos teus clientes. O quê? O teu cliente, ou então promover novamente. Sim, uma espécie de Pimex. É que o Pimex é muito difícil para. Mas hoje com a tecnologia que existe. Ou continua a campanha. Eu vou-te dizer qual é o problema da Google, que para fazer isso de um botão e de repente fica, é que tu tens que sempre fazer o upload de criatividades ou dizeres ao sistema o que é que seria a tua criatividade. Ao contrário do Instagram, porque o Instagram ou o Facebook já vê imagens, já tem lá a imagem, não é? Já tem lá o post a promover. E isso é um cap que a Google odeia, não é? Mas é um cap que realmente vai ser mais difícil de ultrapassar. Um dia pode apanhar a informação toda do site. Eu acho que sim, eles tentam. Em termos de publicidade e investimento, eu acho que o maior desafio que nós estamos aqui a ver, não faz ainda parte das estatísticas, será perceber se o Gemini, como uma plataforma à parte, terá cota de mercado, ou o ChatGPT, como uma plataforma à parte, terá cota de mercado. Ou seja, que não vai afetar se os o mercado LLMs publicitário. Pois é isso, está aqui uma incógnita. Vamos lá ver o que está. Mas os últimos estudos mostravam que o ChatGPT representava 8% de cota de mercado. Não, o meu ponto não é esse. Acho que não vai afetar, é de fazer uma moça de repente vai haver muito mais investimento e a Google vai ganhar muito mais dinheiro do que a Meta porque está a anunciar em Gemini. Mas estavam três coisas: baixa de preços, de arranque, era só preciso isso. Que os preços foram extremamente acessíveis. Não, porque continuas a limitação que as pessoas continuam a ter que pesquisar, estás a perceber? Fred, era aquilo que estávamos a dizer ainda há pouco. Mas se não na pesquisa. As pessoas têm de perguntar. É isso? Já não é pesquisar, é perguntar. E as pessoas perguntam tudo e mais alguma coisa. Mas isso já perguntam na Google. Mas se a resposta de lá aparece lá patrocinado, tu não clicarias? É altamente provável. Então, mas tu que estás no anúncio a dizer dentro de uma conversa. Sim. É altamente provável que alguém clique em algum resultado. Sim, mas tu tens de bater na conversa. Na verdade, o que a OpenAI vai dizer é que não há muitos cliques por aí. Mas isso foi uma das razões pela qual eles começaram por CPM. No primeiro mês de que fizeram os anúncios, já tem resultados? Que tem, já tem anunciaram resultados. para fora a dizer que olha, não usa o nosso serviço porque não estás a dar resultados. A ideia foi quando se falou sobre porque é que eles estavam a vender por impressões. A ideia é que não era o anúncio não era suposto ser muito intrusivo e não é, e que aparentemente não estava a gerar muitos cliques. Olha, não está a gerar muitos cliques. Estavam a vender a CPM. Não está a gerar muitos cliques por alguns motivos. Primeiro, porque é a primeira vez que a OpenAI está a entrar neste negócio, neste mercado, e não sabe entrar no mercado como não tem a expertise que a
a Google tem. E depois, como os anunciantes estão muito limitados, os anúncios também vão de ser limitados. A Google, com Também, milhões sim. milhões e milhões de anunciantes, consegue ter consegue mesmo procurar o anúncio certo para mostrar ali. Claro. E recordo-me que eles já tinham feito 100 milhões de dólares em anúncios. Portanto, E já agora, só com estas limitações. Mas eu não estou a dizer isto, eu estou só a dizer é que tu achas Já que o deixa- LLM já será um problema? acho que não vai ser um boom, estás a ver? Sim. Que ponha, por exemplo, Estamos todos de acordo a aí. Google. Sim. Era isso que eu estava a Até dizer. porque no caso da Meta, eles não chegam a uma cota superior à Google de repente, não é? Isto foi aumentando. Vamos só recordar que o Threads foi criado por conta no ano em que o que o Twitter é vendido, portanto, ou seja, isto foram criando monstrinhos dentro do sistema. Deixa-me adicionar uma coisa, que Para é, dar conta do nós mercado. não estamos a tomar aqui em atenção, que é esta questão que vai afetar certamente a Meta, que é, de repente, se a União Europeia realmente aprova o cap de introdução nas redes sociais a maiores de 16, não é? Isso vai diminuir o público para o qual pode atingirem os anúncios. Portanto, isso vai diminuir Olha, automaticamente então, mas o número eu de tenho algumas utilizadores. dúvidas. Vamos só recordar uma notícia que apareceu aqui da Austrália, Não. que eles restringiram. E 60% continua, 60% ou era 70% continua a ter acesso. O que é que aconteceu? De repente diminuiu 30% de exposição que poderias ter. Quer dizer que há menos espaço publicitário. Estás a Há perceber? menos ecrãs. Há menos ecrãs onde tu podes aparecer. Só 30% já é uma moça enorme num tamanho destes. Então, mas olha, que estamos a falar. Agora já vai imagina o que é que acontece quando a União Europeia, que são uns 500 milhões, se eu não estou em erro, de pessoas, sair tudo para 500 milhões, acho que é. Bem, não interessa, mas é muito. É um Malta, impacto grande. quer ver dinheirinho na mesa? Tu, Diogo, isto é um eclipse passageiro ou para o ano? Quem é que vai estar em primeiro lugar no final do ano? Quem é que vai estar em primeiro lugar? Meta ou Google? Receita publicitária, Para não é? o ano, Receita para o geral ano. do Para o ecossistema. ano. Google. Google. É Meta. Epá, fogo, que Não, porque espetáculo. as redes eu sociais acho que vão continuar a eu acho que vai ter ser Google preponderância. também. Eu acho que a Google está a Mas criar para a Google um fazer isto, monstro o que é enorme. que vocês imaginam? Desculpa lá. O que é que vocês argumentam? Basta aumentar o preço. Está feito. Eles basta aumentar o custo. Nós sabemos que desde o tribunal que eles têm especificamente um botão, entre aspas, que não é um botão físico, que podem realmente aumentar o preço por clique em cada pesquisa que quiserem. Portanto, a partir do É assim, momento. Isto é só estamos a eles chegar ao Os ponto. anunciantes vão fazer o que fizeram até agora, quer dizer, está muito caro, vamos para o TikTok. Porque agora há mais diversidade. Caro, os adolescentes. Há mais Não, os diversidade. anunciantes, os anunciantes. Os anunciantes. Percebi os adolescentes. Os anunciantes estão muito caro. Está Porque muito hoje caro. Não sei. há mais opções, há mais Não, diversidade. mas olha lá, mas isto vai chegar aqui a um ponto em Não que sei. vai se tornar muito mais difícil. Tornou-se muito mais fácil anunciar. Temos máquinas que nos fazem os anúncios e tudo, mas a concorrência aumentou exponencialmente, hein? Porque muito mais gente a anunciar, muito mais difícil, os custos vão subir certamente e vai haver aqui uma luta enorme. Já não se vão pagar leads a 2 euros, 3 euros, isto vai subir E tudo. lembra-te disto, a Google controla com as campanhas Pimax, que fez um push enorme e continua a fazer um push enorme, controla exatamente onde é que tu vais gastar mais dinheiro. Estás Tu a nem perceber? sabes, mas Tu nem falamos, sabes. falamos a seguir isso. Sim. Falamos nesse ponto a seguir. Não sei se é assim tão diferente do Advantage mais, não é? Bem, Não, é o mesmo sim, conceito. Sim, É o mesmo sim. conceito. É o mesmo conceito, Pois, sendo pois que é. aí pelo menos estás no mundo meta, não é? Sim. Se quando tu estás a anunciar em Google, tu na verdade não estás a anunciar no Google especificamente pesquisa apenas, estás a anunciar no site A, B, X, Ou Y, tu nem ali também sabes. estás a anunciar naquele, como é que se chama o Threads? Sim. Não, Também anuncias sim, lá. mas é, não, pá, e nas não deixa de ser um aplicações de ambiente jogos mais... e mindfulness, porque Sim, Mas tens aí ali tu mais- podes usam desse o network. Advantage mais é uma opção de targeting. Ele abre a rede toda. Não, mas tu podes escolher remover, não tens. Malta. Você tens que ir às edições. Isto já Mas está- no Pimax nem isso tens. não tens. Isto Não está tens bem essa longo. opção. Está bem longo, temos de parar. Temos de parar. Olha, hoje sou eu aqui o gajo responsável. E Pronto, Diogo diz Google, eu digo Google e o Fred diz Meta. Vamos ver como é que Acontece. Isto é um gasto de 2 para 1, Olha, né? isto não pode valer um almoço, não. É, pode valer um almoço, anota aí no E calendário. vocês daqui a me um ano. pagam. Então vá, fica daqui a um ano, vamos ver como é que isto ficou. E não se esqueçam, vocês também podem fazer as vossas apostas no nosso grupo WhatsApp. Olha aí. Não é o grupo do WhatsApp, Olha que ainda vem cá, é Ana Cobb. review, rapaz, lê o guião. Mas houve, mas nós Apostas podemos sem fazer dinheiro, sempre. está bem? Nós podemos Isto é fazer- só brincadeira, para que é ao regulador. Nós podemos fazer sempre os dois pedidos. Grupo WhatsApp w.martinperiotas.pt e façam uma review no Spotify. E assim temos o dobro das conversões. Pá, e ainda diz que é o Google. grupo do. Bem, enfim. Vai, ora. Diogo, tu esta semana vais-nos falar aqui sobre um tema qualquer. Isto é o que o Miguel gosta dos meus temas. Mas sim, portanto, eu venho falar sobre o que é que os marketers podem É o fazer. tempo de antena.
Eu venho falar sobre o que é que os marketers podem fazer no mundo de 0 cliques, não é? Então, esta semana venho-nos falar um pouco sobre SEO, mas não quero falar sobre SEO. Já passo a explicar. Então, como nós temos vindo a observar e a falar aqui no podcast, cada vez mais o modo como as pessoas navegam na internet tem estado a alterar, especialmente com o impacto da inteligência artificial. E isso tem-se vindo a formar aqui uma ideia que estamos a caminhar para um mundo onde não existem cliques, não é? Um mundo 0 clique. Mas antes de avançar, vamos definir o que é que eu quero dizer um pouco com este mundo 0 clique. E para isso temos o nosso formador de serviço, Frederico Carvalho, e digo já que vou introduzir um pianinho enquanto estiveres a falar em pós-produção. Quando o Diogo fala de um mundo 0 clique, ele refere-se ao facto dos motores de pesquisa como o Google conseguirem hoje em dia responder a muitas das pesquisas de informação diretamente no motor de pesquisa ou mesmo no sistema de inteligência artificial generativa como o ChatGPT. Ou seja, o utilizador deixa de ter de entrar num website para conseguir responder à sua questão, conseguindo uma resposta sem ter de clicar mais. Muito obrigado, Fred, muito obrigado. É isso mesmo, ok? Portanto, isto é algo que está a assustar especialmente negócios que eram baseados nos conteúdos de informação, como jornais, noticiários, ok? Portanto, e nós temos até um exemplo de 15 sites analisados de um grupo de mídia, não é? De um grupo de publishers nos Estados Unidos, onde conseguimos ver o impacto desde o lançamento dos resumos por inteligência artificial, os chamados AI Overview, onde o grupo perdeu 42% do tráfego para os seus sites, ok? 42% é imenso e vocês depois podem também, todos os links que eu vou estar aqui a falar estão em marketingporidiotas.pt, tá bom? Mais uma vez, porque as respostas são dadas diretamente no motor de pesquisa, não é? O utilizador deixa de ter que entrar no site para conseguir ter acesso à resposta. Mas, gente, esta análise foi feita apenas até dezembro do ano passado e o que aconteceu desde então é que, segundo a Bright Edge, os AI Overview, não é? Ou os resumos por inteligência artificial, cresceram 52% nas pesquisas. Ou seja, está a aparecer em cada vez mais pesquisas no Google, ou seja, há uma maior possibilidade de não haver clique, mais uma vez. Estão a perceber onde é que nós estamos a ir, não é? Pronto. Então, como se isto não fosse suficiente, a Google lançou a semana passada, portanto, dia 17 de Abril, depende de quando tiverem a ouvir isto, uma nova forma de interagirem com o modo de inteligência artificial. Portanto, existe na pesquisa o modo de inteligência artificial e nesta nova forma, quando vocês começam a pesquisar em modo de inteligência artificial, quando vocês clicam para abrir os sites, o site abre no lado direito do motor de inteligência artificial. Ou seja, vocês não chegam a abrir um novo separador para ir ao site. Não. O motor de inteligência artificial fica do lado esquerdo e do lado direito é-vos apresentado o site, como se fosse um iframe. Estão a perceber a ideia? Pronto. Mais uma vez, isto está a ajudar imenso todos os negócios. Só podem, não é? O mundo 0 cliques. Pronto. E um especialista mas muito... o principal, quem sabe, mais prejudicado é a própria Google, não é? Já me dás a tua opinião sobre isso, mas a Google está a adaptar-se ao mundo. E o modelo de negócio da Google vai ter necessário. Tem de trocar, não é? Já não é o negócio dos cliques, passou a ser o negócio de outra coisa qualquer. Mas já falamos. Já vamos. Deixa-me só dar este ponto que eu acho que é interessante, que é o Cyrus Shepard analisou 400 websites para perceber nestes 400 websites quais é que têm estado a beneficiar mesmo com estes resumos de inteligência artificial, os AI Overviews, e quais as que não têm estado a beneficiar, não é? E tentou fazer uma correlação com vários pontos, ok? E então ele descobriu que há 5 características que obtêm uma correlação elevada para aqueles websites que continuam a obter tráfego ou estão a obter mais tráfego neste momento, mesmo com os AI Overviews. Então, a característica número 1 foi que esse website, por norma, oferece um produto ou serviço, não é? Portanto, ele dá aqui o exemplo do Budget Bytes, que é assemelha-se a vários sites de receitas, mas para lá das receitas oferece um serviço de um plano de refeições por assinatura. Porque tu, quando vais ao Google, pelo menos eu já só vou lá pesquisar locais ou serviços. É tipo, preciso de uma limpeza de garagem, é uma coisa qualquer. Eu vou ao Google, não vou ao ChatGPT. E acabas por ter que entrar nesse site, não é? Acabas porque eu tenho de ver o site e tal, porque eles ainda não fazem uma coisa do género. Olha, estou aqui estes serviços todos, porque isso compete com o negócio de Google Ads deles. Que também podem fazer, não é? Também podem buscar aos Google Ads e já não é o clique no Google Ads, mas sim. Qualquer. Eles vão. Eu não me preocupo, neste momento não estou a olhar para como é que a Google. Eu não estou preocupado com a Google, eu estou preocupado com os pequenos e médias empresas, e como é que elas vão corresponder a isto, não é? Esta transformação. E eu depois digo-te porquê.
porquê. Está bem, boa, boa. Pronto. Mais, o segundo ponto que ele disse, portanto, o primeiro é oferecer produtos ou serviços. O segundo ponto que ele vê uma correlação positiva é que permite uma conclusão de tarefas. Portanto, o utilizador, para lá de pesquisar, portanto, ele começa a pesquisa, mas depois acaba por ter que entrar no website para terminar uma tarefa. Ele dá aqui um exemplo do Math is Fun, ou em português seria a matemática é engraçada, não é? .com, que é um website, e é um site de tutoriais matemáticos que oferece ferramentas interativas, quizzes, cadernos de exercício, oferecendo aos utilizadores uma forma de praticar matemática e não só resolver o problema. Okay? Ou seja, isso está super interessante. Ou seja, tu já não trazes pelo conhecimento, trazem ferramentas e coisinhas interativas que já estão chave na mão preparadas. Isso, Eu acho que isso é uma grande ideia para apresentar aí à malta, pá. É uma possibilidade. Mais, terceiro Claro. ponto, terceira característica, desculpem, eu sei que Mas está o um Diogo pouco tem longo. feito ferramentazinhas, já dos cookies, da sustentabilidade, das diretivas. Estamos num mundo espetacular onde está toda a gente a criar ferramentas altamente. Eu vi uma que era sobre o cálculo de juros compostos, tipo, ao longo do tempo, em que o tipo fez um site que é o juroscompostos.pt, ou o que é. E pá, está ali uma ferramenta muito gira. E eu vi isto porque ele meteu um post no LinkedIn a dizer: pá, não percebo nada de programação, mas cheguei aqui ao Lovable e criei isto. E eu achei espetacular. Eu acho que nós estamos agora num renascimento de ferramentas e coisas. E... lembrei que fizeste também de outdoors também. Sim. Mas fez muitas atenção, as do Diogo, algumas eram antes deste período. vezes. É verdade. Ou Também é seja, verdade. houve ali muito trabalhinho. Eu- Diogo, epá, disse sempre que eu estou sempre a falar mal de ti, mas Olha Diogo. para isto. Diogo, Hoje ainda me foi. pagam o almoço, vais ver. Bem, terceira característica que ele viu que também existia uma correlação positiva, que é ativos próprios. E o que ele quer dizer com ativos próprios quer dizer que possui algo que outros sites não conseguem facilmente replicar, não é? Então ele dá aqui o exemplo do Letterboxd. Que é um site popular e que, com o rápido crescimento que teve, ele utiliza os dados da sua grande base de dados de utilizadores para representar a popularidade dos filmes. Portanto, é um site de reviews de filmes, mas como ele tem uma grande base de dados de utilizadores, não é? Consegue alavancar essa base de dados, coisas que outros sites de reviews não conseguem fazer. Sim, mas teoricamente o Google não, com o AI Overview, não pode apanhar os dados que ele já lançou para o mercado, ou que já lançou para o mercado, já lançou no seu site, e a pessoa já não precisa ir fazer lá a pesquisa? É uma possibilidade. Isto foi só uma questão que ele viu que é só um exemplo de quando tu tens ativos próprios, não é? E como é que tu consegues alavancar esses ativos, que seja uma coisa característica tua e que a tua concorrência não consegue facilmente replicar, ou que a inteligência artificial não consegue ir buscar a opinião dos 360 consumidores que tiveram ali a ver aquele filme. Ok, por exemplo. Boa. Mais, quarto ponto, e já a terminar, um hiperfoco num tema. Portanto, ele dá aqui o exemplo do Minecraft.wiki, que é uma espécie de Wikipédia para Minecraft, que aparentemente, mesmo com as respostas de inteligência artificial, como aquilo tem um tanto contexto sobre o Minecraft, porque é hiper focado naquele assunto, consegue dar um valor adicional que o motor de inteligência artificial não consegue. Então também é assim um ponto interessante. Curiosidade, o principal site de referência onde os LLMs vão buscar informação, número 1, continua a ser a Wikipedia. Wikipedia, sim. Aqui o ponto é hiperfoco num tema específico, não é? Ele aqui não é o Wikipedia que ele está a dar ao exemplo, é o Wikipedia do Minecraft, certo? Não é? Portanto, e tem ali tanto contexto que a máquina não consegue ir buscar esse contexto todo. Isto é só um exemplo, mais uma vez. O ponto dele é: se vocês forem hiperfocados num tema específico, não é? Seja de bebés, etc., conseguem alavancar um valor que a máquina tem mais dificuldade em responder, ou que... Mas nós temos interesse que a máquina consiga ir lá buscar a informação. Não, consegue. O ponto não é esse. É que a pessoa, para depois, quer saber mais, estás a perceber? Mas vê-te como... Não, o Tu estás a dizer que Wikipedia... justifica o tráfego à página. Não é só uma questão de justificar o tráfego à página. Tens de ver isto numa ótica de estratégia, que é... o utilizador confia em ti, Wikipedia, do Minecraft, mais do que o motor de inteligência artificial generativa, porque tu és especialista em Minecraft. O motor de inteligência artificial generativa gera respostas sobre tudo, mas quem é o especialista? É o Wikipedia do Minecraft, estás a perceber? Não, eu e o ponto conceito, é esse. mas o vai dar conceito mais ou menos a mesma informação que o Miguel disse. É que assim, em termos de velocidade, ele já está a patinar. Ele começou muito bem. em termos de velocidade, a pessoa vai querer ir a LLM. Sim. Mas Eu já dou faço aqui um fun comentário. fact, porque esta questão do patinar é interessante, que vocês estejam o quinto. a perceber este ponto. Não. É que, lá está,
esta lista foi Está por ordem. organizada mediante a correlação. Quer dizer que aqui já baixa um pouco a correlação de ter mais tráfego. Ok? Não é Sim. interessante? Bem, o último ponto é ter uma marca forte, não é? Ele dá aqui o exemplo do Zoom, não é? Portanto, que a ideia é que quando tu tens uma marca forte, as pessoas queiram saber exatamente a opinião daquela marca e como é que aquela marca se posiciona, por exemplo, sobre aquele produto ou sobre aquela informação. E no Zoom as pessoas não vão lá só para criar a reunião? É só, Ou vão lá... Miguel, é só um exemplo. A Sim. questão é que teres uma marca forte realmente pode compensar nesse aspecto. Ok. Mas a minha questão para vocês, e eu sei que vocês não fizeram este estudo de 400 websites, mas Vamos falar sobre o estudo. mas vejam pela vossa intuição, que é o que é que vocês aconselhariam, não é, a um vosso cliente num mundo 0 cliques para que eles conseguissem ir buscar esse tráfego. Posso começar eu? Força. Olha, é assim, eu acho que vocês estão chocados com o mundo 0 cliques, porque agora entraram nesta realidade, mas eu sempre vivi nela, porque eu, como nunca fiz a aposta nos meus clientes por parte de SEO, pá, nunca foi uma área em que eu gostasse de me destacar, e sempre foi na parte do tráfego pago. Eu acho que este mundo sempre existiu, pelo menos na ótica dos meus clientes e dos pequenos e médios clientes. Porquê? É que um pequeno e médio cliente não conseguia ter aqui uma grande aposta em SEO na altura em que o SEO era escrever artigos e criar muitos conteúdos, porque eles não tinham equipas para criar os conteúdos, era difícil, isso custava dinheiro, não é? Os cliques, sempre foi aquele engano que é, os cliques são à borla, mas não são à borla, tipo, é preciso alguém a escrever, é preciso alguém a criar conteúdo de forma massiva para depois conseguir fazer isto. Ou seja, então, eu sempre estive no mundo do tráfego pago, não é? E acho que isso não mudou muito para os pequenos e médios clientes, eles sempre os mesmos pequenos Apenas pagam mais. apenas pagam mais. Não, mas acaba por ser apenas pagam mais. Ok. Agora, eu gostei aqui da intervenção aqui. Como é que ele se chamava? Cyrus Shepard. Eu acho que ele começou aqui a patinar um bocadinho. A primeira parte que ele diz dos locais e serviços, Oh, Shepard. eu acho que faz todo o sentido. Pá, nós vamos ao Google pesquisar locais e serviços, temos de entrar dentro da página para percebermos se aquilo faz sentido ou não. Apesar de que eu acho que a inteligência artificial também vai evoluir agora, e já está a evoluir, para uma situação de comparação direta dentro do LLM. Que é, olha, eu vi estes 5 serviços na tua área geográfica e acho que este é o melhor, ok? Certo. Mas pronto. Mas para contratar ainda tinhas que entrar no site, não é? Sim, ainda tens de entrar no site. Por agora. Pá, por agora, não é? Tipo, isto tu vais Sim, poder dizer. Tipo, mas então... a integração vai demorar, eu diria. Pelo menos a teres todos os sites, eu diria que vai. Acho que vai ser, olha, o que o ChatGPT e tal deviam estar a fazer, na minha ótica, era a pensar, ok, vamos criar já, e já devem ter feito, vamos criar plugins para o WordPress, né? Tem o maior número de sites do mundo e tal. Criar plugins não propriamente de criação de conteúdo no site WordPress, também é importante, mas isso podemos deixar para os developers externos. Mas era um que é, ok, para seres referenciado ali e para as pessoas poderem contactar-te diretamente ou comprarem diretamente no teu site, está aqui o plugin. Este é o plugin oficial do ChatGPT. Era uma instalação massiva no mundo inteiro. Epá, era logo, tumbas, vamos instalar isto tudo. Porquê? Eles lançaram agora o Pixel. Esse é o Pixel, mas ainda não é o ponto. Porquê? Se eu tenho um site, Mas não conheço, o que é isso? É? Não sei o que é isso. O que é isso? É um pixel de conversão, tal como a Google pensava tem. que era o sistema de desenvolvimento. Não, exato. Mas imagina que eles lançavam um plugin e o plugin era do género tipo, olha, para angariar leads neste site é assim, e o LLM automaticamente sabe e diz, ok, queres contactar, carrega aqui neste botão e aquilo manda-te logo, por exemplo. Mas pronto, já me estou a desviar um Fiz é bocadinho. que o ChatGPT colocasse, pensava que era isso que estavas a dizer, um plugin em que ele desenvolve os sistemas que queres construir dentro do WordPress. Isso é que era brutal. Tendo o conhecimento sobre como é que era Também, PHP. também, vá, mas isso pode ser feito de outras formas. Mas, Miguel, Sim. o que é que tu aconselhas às pessoas? É a minha questão. Ainda estou aqui na análise disto, porque eu acho que o quer falar mal do principal, Tá eu bem, acho já que. percebi. Ele que não analisou os 400 sites, não é? Vá, Não, vamos não estou a definir. falar mal, pá. Eu estou a dizer, eu acho que as ferramentas interativas deviam estar no primeiro lugar desta lista, ok? Sim, sim. Porquê? Porque as ferramentas interativas realmente são alguma coisa que não pode ser replicado facilmente por um LLM. Ou seja, um LLM não pode chegar ali e copiar a ferramenta. Não, ok? então o Cloud Design é isso que permite fazer. Sim. Não é isso que... Sim, E mas mais, não é com os dados. uma coisa que eu tenho visto muito com o Anti-Gravity, e acho que eu já comentei convosco, que é ele faz ferramentas para fazer alterações. Ele não vai fazer alterações muitas vezes no código Sim. que eu quero. Não, ele constrói uma ferramenta para fazer a alteração, que é inacreditável. Não me aceleres na Sim,
resposta, porque eu não te Desculpa. acelerei nas tuas. É. Ok. Exato. O que é que eu digo? Estas ferramentas eu acho que são pequenos diferenciais, porque o valor não é a ferramenta em si, do género tipo a capacidade de criar a ferramenta, mas não, é a ideia para a ferramenta. Que às vezes há sites que têm ferramentas giras. Epá, que ainda não tínhamos pensado naquilo, podíamos ir criar a nossa, é verdade, mas aquela está ali, está disponível naquele momento, ok? Por isso é que ele mete isto em segundo lugar na lista, porque realmente é interessante, não é? A pessoa, tipo, um LLM não pode correr a página e diz agora eu vou replicar este caso específico nas minhas coisas, por isso eu acho que é uma boa, continua a ser. Por exemplo, se temos uma empresa de obras, ok? De uma obra qualquer. Epá, eles hoje em dia já podem criar ali uma ferramenta que faça o cálculo da obra consoante um formulário, pá, umas coisas quaisquer, não é? E acho que isso é mesmo porreiro. Agora, aqueles pontos que ele diz, o 3 e o 4, de ativos próprios, um nicho de um tema e tal, epá, isto é SEO, não é? Ou seja, mesmo a parte da Wikipédia de Minecraft, eu olhei e fiquei tipo, ok, tipo, mas é uma questão de tempo até o LLM apanhar aquela informação toda, tê-la A nele. questão, eu acho que posso não me ter explicado bem, e isso é culpa minha. E também digo, vocês estão a ter acesso a isto agora por mim, não é? Portanto, realmente peço para darem um olho no artigo, porque ele está muito bem feito. Que é a questão, por exemplo, do hiperfoco num tema, não é uma questão de o LLM não conseguir replicar apenas. É tu seres uma autoridade. Tu seres uma autoridade e as pessoas quererem entrar no site para saber o que é que a autoridade diz. isso não é? mas Portanto, o que é que- Sempre foi assim. Ou seja, isso é SEO. A questão não é o que é assim ou não. A questão é, o que ele foi ver é a correlação que havia. Ó Diogo, mas é a mesma coisa que o LLM dizer o Fred, a maior autoridade em Portugal de SEO, disse que. Percebes? Ou seja, tipo, o LLM, isso é texto. E o texto, epá, já foi. O texto é completamente replicável. Eles apanham, Sim, citam-no mas e não, é isso. e não levam a pessoa Pronto, para ok, lá. certo. Ok? Mas pronto, eu acho que o foco aqui devia Continua, ser vá. mesmo branding. Pá, estás-me sempre a acelerar. Mas porquê? Não, gostas de me desculpa, ouvir estava falar? só a dizer que não continua, percebi o que tu estavas a dizer, continua. Eu acho que o foco agora. O foco para Acelera. O foco para os marketeers agora, eu acho que é branding e experiência. Ok? E eu que sou um tipo que nunca fui muito do branding e tal, eu acho que o branding começa a ser realmente relevante. E o SEO passou a ser uma ferramenta que de apoio ao branding. Ok? Antes o SEO era para trazer naquelas pesquisas e tal. E agora não. Agora o SEO, o objetivo é trazer. É reforçar o branding, meter o branding na rua. E as experiências. São experiências, lá está. Estas experiências interativas são feitas nos sites. Que é uma coisa que aquele site tem para oferecer e que mais ninguém tem para oferecer aquilo neste momento. Esse Agora, uniqueness, não é? sim, agora o que nós temos de perceber é que isto aqui é tu crias a ferramenta. Tens uma ferramenta muito gira no teu site, essa ferramenta tem um prazo de validade. E nós vamos começar a pensar, se calhar antigamente a ferramenta durava 2 anos ou mais, e agora vai passar a durar poucos meses ou até semanas. A durar porquê? Porque a partir do momento em que uma ferramenta vai para a rua, é criada, os teus concorrentes vão ver a ferramenta e conseguem recriá-la em minutos. Ok? O que é que vai acontecer? O valor da ferramenta em si também vai começar a deixar de ser. Depende da ferramenta. Se a tua ferramenta se for tiver baseada... dados próprios, isso, estás a ver? dados próprios, Que era um sim. dos pontos que estavam aqui, não é? Os ativos Exatamente. próprios. Eu concordo com isto, atenção. Ele teve defensivo o tempo todo porque achava que eu ia falar mal. Não, mas eu estou a falar bem. Eu Mas, acho ó, que Miguel, realmente é o meu isto. ponto não era esse. O meu ponto é só, porque isto não é uma questão de ele deu a sua opinião. Isto foi só uma questão Sim. daquilo que ele verificou, não é? Nestes Exatamente. 400 E eu estou a sites e aquilo dizer- que havia correlação e não havia E eu correlação. estou a dizer, bem verificado. Ok? Agora, a nível de SEO, o SEO vai deixar de se focar em trazer visitas, porque as visitas já não vêm, mas agora em gerar referências. E é tudo a partir daqui. A pergunta é como é que nós geramos referências nos LLMs. Fred, Tentar ser sucinto, porque vocês já abordaram muitas coisas, mas como o teu conteúdo é extenso, eu ouvi-o em 3 blocos. O primeiro é o tema da experiência, o segundo era o tema do clique e a terceira das métricas. Ao nível da experiência, aquilo que eu percebi que tu trouxeste é que a internet podia-se dividir em 2 grandes blocos. Portanto, o bloco do conteúdo de resposta direta, em que a inteligência artificial resume. Mas espera, continua. É o que tu me fazes. O Miguel aponta para o outro. Resposta direta, que é um tema que também aborda também no livro. Vai. E o outro que o Miguel trouxe. Não, o que é que o Miguel trouxe? não sei porque é que ele se está a vingar em ti. Está não percebo. não sei. Só para ser Exato, engraçado. eu estou-me a vingar na pessoa errada. Desculpa, Fred. O meu grande amigo Fred, peço desculpa. Isto está a descambar. Era a resposta direta em que a inteligência artificial resume, e a segunda que é o conteúdo de experiência, que foi o que tivemos aqui a falar, ou seja, comunidades, as ferramentazinhas, os tais dados próprios, etc. Portanto, eu acho isso Isso foi a tua interessante. interpretação. Mas olha, tu usaste ferramentazinhas porquê?
foi depreciativo. Tu não acreditas? Não, acredito, mas não é um CRM robusto. Tu não fazes o login para ter uma subscrição paga. É a experiência de tu participares no passatempo, ou teres o tal uma visualização quanto é que irias poupar em X coisa, um simulador de seguros. Mas será que não era no passado? É que no passado, nós, como não tínhamos a capacidade de produção, sem gastar muito dinheiro, não podíamos criar ferramentazinhas ou ferramentas porreiras, mas agora já podemos. Então pronto, ferramentas porreiras, só para podermos avançar. eu acho que se vai resumir aqui o que é que a inteligência artificial tem dificuldade em resumir sobre a minha empresa num parágrafo. Acho que vai ser muito esta a lógica, que é isso da experiência, porque tem tanta coisa que... Repete lá essa frase novamente. Não vou saber repeti-la igual, mas... O que é que a inteligência artificial não vai conseguir repetir sobre a minha empresa num parágrafo. Vai ter dificuldade. A empresa tem muitas coisas, tem muitas opções. Bom, o segundo capítulo que eu acho que tu trouxeste, que eu acho que é um tema interessante, que o Miguel também abordou aqui pincelou aqui alguns dos temas, que é o tema do clique. E eu vi aqui uma frase que achei interessante relacionada com que é: o clique agora tem de merecer existir. Então, o resumo era: as pessoas só entram no site por 3 motivos. Opção A, confirmar a confiança. Ou seja, porque o que viram no ChatGPT querem confirmar quem é esta marca, será que posso acreditar? Opção B, posso fazer algo? Posso simular, posso comprar, posso comparar, posso descarregar ou agendar? E a opção C, para aprofundar, porque o resumo que a AI criou não chegava. Certo. Pronto, e isto, lá está, é preciso ter algum motivo para ficar. Antigamente usava-se a ideia de colocar vídeos dentro do site com demonstrações para as pessoas ficarem. Por exemplo, no mercado imobiliário isso é uma regra muito típica, que é além de colocar as fotografias do imóvel, colocar também o vídeo para a pessoa, para reter a pessoa no site e que contabilizar como... Claro, mas aquele vídeo só existe Miguel, ali. Pá. Poxa! Aquele vídeo só existe ali. Só existe ali. Exato, ou seja, esse vídeo tem um valor e vai continuar a ter valor de SEO no Mas é esta hora neste dia, que é até o LLM se lembrar de puxar os vídeos, que alguns já acontecem, para dentro do sistema. Sim, mas Mas vai isso é ser uma único. corrida. Sim, isso não necessariamente dá uma perspectiva única. Não é? Mais ou menos, imagina que o LLM Não necessariamente. O LLM É decide isso. mostrar os 7 vídeos das casas ali perto, constrói um vídeo, um único vídeo com aquilo. E tu agora vais ver. Pois, já não vês o vídeo de lá, já não vais ao site ver o vídeo. Já não vais Percebo. ao site. Pá, isto é tudo temporário. Sim. Isto, pá, E mais no vale caso, que no desligarmos caso já a desse porcaria vídeo do- estar no YouTube, é possível, porque a Google pode. Epá, e não sei se vocês já viram uma ferramenta espetacular para o Programmatic Video. Não. Já agora Mas faz enquanto aqui. vais ver, enquanto vais ver, só dizer, e o terceiro tema era só o tema da métrica. O que é que vamos avaliar depois disto? Andamos todos Nem trouxe métricas. Eu Não, sei mas o que é que- não, a mas falando. não, sabes que não, que é que tu ouviste aí de tu não métricas? disseste a palavra métrica, mas o que tu disseste mais que uma vez era a lógica de menos tráfego. Ok. Então, ou seja, quando tu tens menos tráfego aos sites, começas a ponderar o que é que está a valer. Pegando numa frase que Miguel Escreve disse. vai no ChatGPT, mas ele não disse métricas. Não, ele não disse Porquê que tu falaste de Porquê é que tu me métricas? falaste em métricas? Não, tu não falaste em métrica, falaste foi sobre menos tráfego, que leva precisamente à última frase que tu utilizaste, que é o tema do clique. O clique passa a ter mais valor. Tu disseste que o clique passa a ter mais, parafraseando Sim. Miguel disse passa a ter mais valor e o que fica a valer é a referência. Não foi o que tu disseste? Não me lembro do clique mais valor, ficou mais caro o clique. Não, tu whatever. disseste que cada visita tinha Vá, mais não valor. interessa, Então, mas gente. sim, mas eu a valer disse. eram as referências. Em termos de valor, é. Vá, Não, eu continua. concordo, e o que significa que nós, se calhar, temos que começar a avaliar quais são as métricas que temos que passar a avaliar melhor. Sim, é referências. Poderá É uma ser? possibilidade, Não sei. é visibilidade. Queres adicionar mais alguma coisa, Miguel, isto que é é para eu te disso- interromper? Epá, não, eu não. Isto fala É do Remotion, assim, talvez. Ia falar do é o Remotion que se chama, já não me lembro. Uma ferramenta que agora faz a programação via API de vídeo Remotion. e faz as edições e tudo. Pá, brutal, não é? Tipo, ou seja, isto é uma questão de tempo. Isto está tudo a ficar. Todo o conteúdo está a conseguir entrar em mundo API, que é possível gerar com API. Quer dizer, aquela que eu vi era com o Cloud Code. Não sei se estamos a falar da mesma Deve coisa. ser, é agora uma biblioteca que saiu de coisa, que dá para fazer isto. Isso. A questão do vídeo também já não é segura, não é? Porque tipo, era aquilo que estávamos a dizer. Um LLM pode replicar vídeos das 7 casas ou 8 casas em que eu tenho interesse. Sim. Ele faz aquilo, faz uma ediçãozinha, monta. Mas vai levar algum tempo, diria. Epá, neste Até lá momento, chegar. Até final do ano. neste momento o tempo, neste momento o tempo é super relativo. Eu, por exemplo, se eu fosse, epá, e agora nem sei se devia dizer isto aqui em voz alta, mas se eu fosse Agora só chegaram 25% das Não. pessoas aqui, estás à vontade. Exatamente. não vou dizer que esta ideia é muito boa e vou implementá-la. Está bem, vá. Não, olha lá. se tu Diz no for- grupo do WhatsApp, pode ser em Ei. w.marketingporidiotas.pt. Exato. Eu Ah, digo boa lá no ideia. grupo Tá WhatsApp. bem. Bora. Ok, boa, feito. Faz o convite. Está feito. Juntem-se a nós, w.marketingporidiotas.pt.
markting.pt vão ter o nosso grupo do WhatsApp, onde tem toda esta comunidade, toda esta informação que o Miguel vai expor lá, este negócio secreto que ele agora arranjou. Vai querer investidores, certamente, que se vai chamar Bubble qualquer coisa. Bem, enfim, Fred, vamos ao teu tema. O que é isto da caixa negra da inteligência artificial? Obrigado por terem ficado até aqui, muito grato. Vou partilhar isto com os ouvintes, posso, Fred? Que é, o Fred tem sempre esta frustração, porque ele acaba por ser muitas vezes o último, não é? Não. E muitas vezes as pessoas não chegam até ao final. Portanto, realmente, muito obrigado para quem está a ouvir. É só porque ele sabe que eu faço. Este é o penúltimo episódio que faço, porque depois vou ter aqui uma ausência forçada. Mas é isso, olha, aqui a reflexão que trago é quando se fala de inteligência artificial, a larga maioria das pessoas assume que se o sistema responde com confiança, então percebe o que é que está a fazer. Isto para a larga, não para os nossos ouvintes do podcast, são pessoas com uma literacia digital avançada, ou para os meus queridos amigos de painel, mas a verdade é que o problema é que nós ainda não sabemos verdadeiramente como é que o sistema da AI chega às respostas. E os estudos existentes todos mostram isso e não clarificam esse ponto. A esse respeito, eu li 2 artigos no New York Times, 2 bons artigos, eu vou só dizer os nomes porque acho que vale a pena para quem quiser explorar estes motivos. O primeiro chama-se The Shift, How do you measure AI boom? E o segundo é We don't really know how AI works. That's the problem. Em resumo, nós habituámos a pensar na tecnologia como algo que, mesmo sendo complexo, podia ser explicado. O Miguel vai partilhar daqui a pouco uma experiência que teve, precisamente por falar em caixa negra, que é o tema que eu trago hoje. Mas o que acontecia antigamente havia código, regras, lógica. Alguém podia abrir o capô e dizer, bom, é isto que está a acontecer. Com os modelos mais avançados de inteligência artificial, tem-se mostrado que a conversa já não é a mesma. O sistema funciona, sim senhor, reconhece padrões, está tudo certo, produz respostas úteis, surpreende e a pessoa fica, faz uma imagem, faz um vídeo, edita rapidamente, como foi o tema de há pouco. Mas muitas vezes nem os próprios criadores, e temos o exemplo mais concreto do OpenClock, foi mais recente, conseguem explicar com clareza porque é que chegou àquela conclusão e não a outra. É a tal famosa caixa negra. E pode explicar uma vez e depois essa explicação é inventada também. Não tem necessariamente que ser a explicação real. Eles tentaram fazer com que agora aquele reasoning, e que o reasoning mostra o processo de coisa, mas aquilo também continua a ser uma grande caixa negra. Isso não. Exato. Claro que o que é que temos aqui no extremo? Algo que alguns de vocês vão pensar, mas Frederico, isso tipicamente funciona em AI fechada. Ok, mas vamos refletir se, colocar como hipótese, imaginem que a inteligência artificial iria ajudar num diagnóstico médico, ou a classificar um risco de fraude, ou a apoiar decisões em recrutamento, crédito ou segurança. Em alguns desses casos já está a acontecer, mas se a resposta estiver errada, não podemos dizer, foi um modelo, porque isto pode servir para uma demo, para uma agência, uma coisa assim, só para mostrar um MVP. Mas numa empresa, num hospital, numa decisão séria, já não é uma boa desculpa. Então o nome que se deu a isto, o jargão utilizado para isto, chama-se interpretabilidade. É a tentativa de perceber o que se passa dentro destes sistemas e nasce deste conceito. Ou seja, se a inteligência artificial vai estar no centro da economia, na ciência, nas decisões, será que podemos confiar ou é um luxo perigoso? Bom, para terminar este meu tópico, dizer o seguinte. Segundo os dados agregados que foi lançado esta semana pela Visual Capitalist, a Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle terão gasto em conjunto 400 mil milhões de dólares em 2025. Para ter uma noção, em 2024 foram 100 mil milhões. Ou seja, repara, foi um investimento praticamente 3 a 4 vezes mais de um ano para o outro em propriedade, instalações, equipamento, infraestrutura, tudo associado à vaga de inteligência artificial. Portanto, de um ano para o outro tivemos 3 a 4 vezes mais de investimento. Não sei quando é que vai ser para 2026, mas lá está. Toda a gente reconhece que, sim senhor, a inteligência artificial é boa para identificar padrões ou criar relações com humanos que eles próprios não tinham conseguido identificar, nem conseguido ver, mas temos que perceber ou refletir sobre isto porque a própria Gartner diz que num estudo que também saiu esta semana, que até 2028, 25% das aplicações empresariais com inteligência artificial generativa vão ter incidentes de segurança. E que eu acho que é um número muito representativo. Portanto, pergunta para vocês, reflexão para os nossos ouvintes. A corrida da inteligência artificial é uma corrida por performance ou é uma corrida por confiança? Olhem, eu acho que tu falaste aqui no termo black box, existem 3 tipos de black box. Ok, que eu identifiquei
num estudo a 600 páginas O Gemini? que vocês podem O ver. ChatGPT? Que Gemini. Não, Deu isto resposta. nem foi no ChatGPT nem nada disso, que isto vocês vão perceber logo. Não. Primeiro é a black box matemática. Ok? Que é a black box que existe no modelo dele conseguir descobrir as palavras a seguir, que era aquela inicial. Como é que ele chega às respostas e ao pensamento, ninguém sabe e ninguém nunca vai saber, porque os cálculos são demasiado complexos para que aquilo seja explicado para cada resposta. Ok? Não é possível saber, eles não vão saber, nunca se vai saber. Ok? Mas depois existem dois outros tipos de black box que estão a surgir agora. A primeira é a molengática. Ok? Pá, esse AI, Que é- com estes Que nomes, é, Já está adaptado, Miguel. este AI está bem treinado, pá. Que é a black box que vai ser imposta por humanos à medida que nós vamos delegando cegamente coisas. Por exemplo, imaginem, eu quando comecei a programar há 20 e tal anos atrás, eu lembro que o meu pai vinha e tipo, de repente mostrava-me tipo, olha, isto que eu estou a fazer em COBOL, que era uma linguagem de programação super antiquada que já ninguém usava, ok? E ele estava todo contente a fazer aquelas coisas. Há uma Já tens um legado familiar de programação. Sim, o meu pai sempre foi super curioso de programação. Então o que é que acontece? Dizem que daqui a 20 e tal anos já ninguém vai saber programar. Porque o esforço que é preciso para aprenderes a programar é tal. Pá, que é, tu sabes, não é? Tipo, no início era preciso estás ali a treinar Stack Overflow e não sei o quê. O pessoal vai ficar todo bem preguiçoso e não vão haver pessoas. As pessoas que sabem programar hoje em dia vão ter 70 anos e já não, os grandes gurus de programação, e esses já não estão para isto, ok? A camada mais jovem já não vai saber programar. Então nós estamos a delegar uma data de coisas. Ouves a minha experiência de programação com AI. Eu comecei. Mas não te esqueças depois da terceira. Calma, sim. Na primeira fase, eu comecei e eu vi o código que estava a ser escrito. Segunda fase, pá, via mais ou menos o código e tal, e tentava fazer ali umas correções. Hoje em dia esquece, eu não vejo o código. Eu estou a programar. Vai para o código tudo. Não, e não sou só eu, isto é toda a gente. Ou seja, porquê? Porque eu antigamente pedia pedaços de código e eu já não peço pedaços de código, agora peço é a solução completa e vejo, está a funcionar, não está a funcionar, entrou em conflito com alguma coisa ou não entrou. Ok? Então entramos neste mundo agentic em que ele faz isto tudo. Então nós começamos a delegar cegamente à inteligência artificial isto, por exemplo. Criei há pouco tempo agora um CRM específico para um cliente. Outras coisas que vou fazendo, outras aplicações que vou fazendo, eu não vi código nenhum, literalmente nenhum, só vejo código, e a única vez que vi código foi uma coisa que estava a correr mal e pensei, epá, se calhar é mais fácil eu ir lá ver do que estar a pedir-lhe agora uma data de prompts, ok? Isto vai acontecer em tudo e vai começar a acontecer com cada vez mais frequência, ok? Em que nós antigamente tínhamos de ver a folha de Excel as fórmulas, mas agora vamos deixar de ver a folha de Excel nas fórmulas, ou seja, vamos passar a ser mais molengões no sentido de ver como é que as coisas estão a ser feitas, e isso vamos criar nós a própria black box. Neste momento a malta ainda tipo pede um script em Python ou uma coisa qualquer. Daqui a uns tempos tu não queres saber em que linguagem de programação é que aquilo foi feito, e acredito que vão aparecer novas linguagens de programação que são feitas nem é para humanos, para poupar tokens, que são feitas mesmo só para máquinas, e um humano olha para aquela porcaria e não percebe nada, ok? Que era tipo o assembly, o original, porque isto na realidade estas linguagens de programação transformam o código todo em linguagem máquina, que era o assembly. Mas daqui a uns tempos o cloud code e não sei o que está tudo a programar em assembly, porque nós nem temos necessidade de ver o código, ok? E finalmente vamos chegar ao terceiro estágio, que é a black box estática, em que nós literalmente já não sabemos como é que se faz cada uma das coisas, ok? Por exemplo, o paralelo mais simples talvez é fazer fogo. Algum de nós sabe fazer, pá, sabemos mais ou menos a teoria, mas não sabemos fazer fogo, não é? E isto, sim, mas pá, houve quantas pessoas vamos aqui na RFM, vamos perguntar às pessoas todas, é pá, consegue acender uma lareira lá fora? Certo. Eu quero ver quem é que consegue fazer uma fogueira, né? Ninguém vai conseguir. Ou seja, eu acho que nós neste momento estamos a caminhar para este mundo da black box. Mas um curso teu? Não, mas eu sei como Viste é que na se faz. televisão. Mas se fores ali tentar fazer, não vais conseguir. Não, Acho eu. Ele viu no Eu não Survivor. consigo. Depende das ferramentas. Ele- Mas vá, ele viu isso é no importante, Survivor e acha que continua. consegue Ok. fazer. E nós neste momento estamos a criar as nossas próprias black boxes. A primeira era uma black box imposta pelos cálculos matemáticos super avançados, que era impossível de uma pessoa normal perceber aquilo, e agora estamos a criar nós as black boxes à forma que a tecnologia vai evoluindo. Por exemplo, a OpenClaw, aquele exemplo que eu te estava a dar. Pá, eu acho que é uma ferramenta interessante, muito gira, mas é uma ferramenta extremamente perigosa, porque neste momento Mas quando é que aconteceu? nós vamos dando algumas geral. instruções e ele vai começando a criar aqui os scripts dele lá dentro, essas coisas todas. E depois podem ocorrer erros ou problemas, por exemplo, o que me aconteceu a mim, que eu não queria partilhar, mas ele está a dizer partilha. Mas para dar um cheirinho, não precisa ser. Que eu basicamente configurei um OpenClaw para experimentar numa aula, etc. Criei lá uma API, uma coisa qualquer, e de repente aquilo começou-me a fazer consumos diários da API do ChatGPT, do
do GPT, né? Que eu depois estava a ver e confundi aquilo. Ok, eu também, como estou a desenvolver muita coisa, epá, estes consumos vêm aqui. Depois de repente, quando fui ver exatamente aquela API key, tinha gasto mais de 200 euros em nada. Todos os dias a gastar uns tokens. Isso é para os nossos ouvintes. Estás a ver? Exato, não, é mesmo. E isto pode acontecer. Isto é que vale os 5% que haveram até ao final. Sim, mas estas black boxes são criadas por nós e já estão a acontecer em tudo. Por exemplo, Pimax é uma black box, não é? A programação é uma black box, como está a ser feito. Ou seja, temos de ter aqui cuidado e realmente, pá, não podemos cair nesta armadilha. Ou temos que cair nesta armadilha. Não sei se esta armadilha não vai ser uma armadilha imposta. Por quem é que vai ter tempo num mundo onde desenvolver soluções de software passa a valer muito pouco ou zero? Quem é que vai ter tempo para ver código? Pois. Não é rentável ver código. Sim, há aqui uma questão regulatória que pode te obrigar a ver que código é que está ali, porque se há imagina, se és uma empresa, tu és responsável pela informação que estás a expor cá fora. E se esse código foi gerado por inteligência artificial, tens responsabilidade sobre isso, não é? Queria só fazer aqui um pequeno comentário. Força. Eu acho que respeitaste muito bem a minha resposta e não me interrompeste nenhuma vez. Boa. Ok, agora eu perdoei-te, voltámos a ser amigos. Boa. Com isto. Continua. Não, estava só a dizer isso. Mas quanto à tua questão, eu não sei se é uma questão de confiança ou de performance, possivelmente é uma mistura dos dois. E a Google, por exemplo, tem uma confiança muito grande ainda junto das pessoas. E isso pode ser realmente um trunfo muito grande nesta corrida de inteligência artificial. E não achas que confiança, performance e rentabilidade ao custo não devia ser a terceira? Porque isto que eu acabei de referir, nem tinha pensado nisto, mas só pensando nisto agora. Vai deixar de ser rentável ver código. Pá, como é um trabalho que não vai ser valorizado em dinheiro, não é? Até dar a geneira, até a vencer de alguém lá fugir. Eu acho que é isso. Imagina, uma coisa mais complexa, nós estamos a falar muito em PMEs, mas uma coisa mais complexa depois começa a envolver dados dos clientes, como essa ferramenta de CRM que tu criaste, que eu não sei se não tem um exploit qualquer possível e que tu se calhar não sabes. Portanto, essa ferramenta, por exemplo, eu nunca desenvolvi uma ferramenta de CRM porque eu não sei se não tem lá um exploit possível e não tenho conhecimento suficiente em termos de programação. Desenvolves uma ferramenta para descobrir se tem ou não o exploit. Pronto, que seja. Sim, mas isso aconteceu. Isso com o Mitos, se eu não estou em erro, aconteceu e foram encontrados, acho que era 900 exploits possíveis depois de. Enfim, o ponto não é esse. Mas isto é um perigo. Isto é um perigo. Porque a partir do momento em que tu não sabes que essa ferramenta que tu fizeste, Miguel, ou que alguém faça, tu não sabes que tem exploits. Não é possíveis. Sim, epá. É que se tu não conheces bem o código, tu não sabes o que é que está ali. Eu acho que isto vai evoluir para uma situação em que, tipo, ok, é a ferramenta que eu tenho, tipo, imagina, um exploit do Excel. Do Excel tens no teu computador, tem lá uma macro e tens ali uma coisa. Isto são ferramentas que não são massificadas, ou seja, não é uma ferramenta que se primeiro corre em redes internas, não é um produto comercial que é exposto ao mundo inteiro. Isto são produtos que estão dentro de. Bem, se estiver na internet, não é? Se tiver um acesso online, em princípio estás exposto ao mundo. Mas eu percebo que estou só a dizer é que isto é um elemento que sim. Há novos elementos de segurança a ter em consideração. Isso, claro. Isso é super importante. Olha, e querem falar sobre como é que foi a vossa semana, assim, muito rapidamente, numa só frase. Miguel, o que é que tu fizeste esta semana? Pá, nem me dá tempo para pensar. Tem que ser muito rápido. Fiz várias coisas. Eu tenho que estar a desenvolver imensas coisas, tenho que estar a testar imensas frameworks de desenvolvimento para perceber se estou a ficar, o que é que está a acontecer no mercado neste momento, Cloud Code, Quen Code. Experimentei pela primeira vez, inscrevi-me na Alibaba na cloud deles. Epá, estou a achar aquilo também espetacular. Para usares o AI deles, é isso? Usar o AI deles a nível de programação. Que é super barata. Epá, $50, 9.000 requests. Isto comparado com o Claude é uma loucura. Porque o Claude neste momento são os mais careiros. Epá, é muito caro. Mesmo muito caro. Andei a experimentar o Cloud Design. Achei espetacular também, muito giro, mas super caro. Tipo, ainda não está num ponto. Só que lá está, pá, se vamos vender uma coisa por 1.000 euros e conseguimos gastar 70 euros na produção dessa coisa em um dia, epá. Não há como competir com isto. Eu também criei uma ferramenta de reporting para redes sociais, muito com a ajuda, na verdade, do Epify, que foi aqui o meu amigo Frederico Carvalho que aconselhou, e dá para gratuitamente vocês conseguirem fazer um relatório de taxas de interação e todos os dias vai buscar às plataformas como é que foi a vossa interação, vai fazendo isso tudo dentro de uma Google Sheet e depois conseguem exportar tudo para
um Looker Studio. Porquê numa Google Sheet? Porque é fácil para as pessoas depois conseguirem ver essa base de dados Conseguirem e se fazer quiserem alguma coisa com manipular a base de dados é fácil. Yeah. Olha, eu em maio estarei ausente do podcast, como também das aulas que estou a dar. Então, todas as aulas de maio condensei para abril, o que significa que dou aulas todos os dias e inclusive ao sábado. E no tempo livre, precisamente na mesma lógica, No comboio. exato, estou a finalizar quase sempre as ferramentas que dou em aula são sempre ferramentas terceirizadas. Até olhar para a ferramenta e pensar assim: eu gostava que isto fizesse mais A, mais B, mais C. Sim. Vou tentar fazer. E havia uma que era muito simples, que era a pessoa que coloca o username de qualquer conta, seja qual for, de uma rede social, e tinha acesso aos dados dessa conta. Aos dados, entenda-se, não aos dados pessoais, aos dados públicos, ou seja, Certo, e depois certo. com isso fazia vários cálculos. E essas ferramentas já existem, eu já ensinei em aula. E precisamente a ferramenta que eu já tinha partilhado com o Diogo, tive a explorar no Webify. O Webify tem uma parte chata que é a maior parte do acesso aos atores, que é no fundo as ferramentas que fazem scraping, já é preciso pagar $29 por mês. Embora tenha ali um modelo que são 6 euros durante 6 meses, mas depois é preciso pagar. Isso é um custo fixo chato. Então tenho estado a tentar contornar isso através de APIs e Pythons e coisas do género. Ainda não fui totalmente bem sucedido. Já repararam? Mas sei que vou conseguir. Nós somos profissionais de marketing e ganhamos a vida em marketing, hein? Tipo, introduzido e a neste momento o que é que andaram a fazer esta semana? É tudo Código. software, é tudo programação, pronto, é desenvolvimento de software. Ou seja, isto é realmente uma grande tendência. Nós falámos no episódio lá da Beansight, que acho que é a tendência agora para estes próximos 2 anos, é que é soluções a serem criadas todos os dias. E pá, quando isto massificar vai ser incrível. Muito bem, gente. Ficamos hoje por aqui. Pronto. Diz. Não. E só para de ser uma nota absolutamente diferente, estou a metade de um livro que estou a gostar imenso, que é A Tirania do Mérito. O que aconteceu ao bem comum, de Michael Sandel, um filósofo. Mas é Tirania do Mérito. sobre a meritocracia, se existe ou não existe, ou quem implementou, que foi bem sucedido ou não. Talvez no próximo episódio já tenha acabado, vamos ver. Subscrevam o podcast nas plataformas habituais e partilhem as vossas opiniões sobre este episódio do podcast na nossa comunidade WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt. Não percam também qual será o próximo negócio de Miguel Ravieira. Regressamos na próxima semana com mais conteúdos de marketing, negócios e tecnologia. Tchau! Tchau. Obrigado. Tchau. Por idiotas.